Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 11. Aqui fala um pouco antes e principalmente depois a história de Lázaro. E vocês conhecem muito bem a história de Lázaro. E vai ser mencionado Lázaro. Mas o que eu quero, o personagem que eu quero falar aqui não é Lázaro, apesar dele fazer parte dessa história. Então vamos ler do versículo 17 até o 28, que Jesus conforta as irmãs de Lázaro. E logo depois desse trecho, ele vai ressuscitar Lázaro, mas não vamos entrar nisso, porque eu quero me obter a um detalhe nesse estudo de hoje. Começa o 17 dizendo assim: ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro há 4 dias. Betânia ficava longe, distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que mora, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isto, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o Mestre está aqui e está chamando você. Quero agradecer pela Mirella, que ela tem orado pedindo a Deus, dando discernimento ao nosso estudo, que o Espírito Santo esteja operando, e faço disso a minha oração também para todos nós. E hoje nós vamos ver a narrativa de Marta. A gente, nos estudos sobre Lázaro, a gente fala muito de Lázaro, e a gente fala muito sobre Maria, mas hoje eu quero voltar para Marta. E assim começa o texto dizendo que Marta ouve falar de Jesus, que Jesus estava nos arredores de Betânia. Ela que sempre foi a mais ocupada, largou seus convidados com Maria e correu para encontrar Jesus antes dele entrar na cidade. Na primeira narrativa de Marta, Maria e Lázaro, lá em Lucas capítulo 10, se vê Marta sempre preocupada com a casa, preocupada com a comida, com a organização de receber as pessoas, e até reclama de Maria com Jesus. Jesus, vê se Maria pode me ajudar com as tarefas aqui da casa. E Jesus disse: Marta, não precisa tanta coisa. Maria escolheu a melhor parte, está aqui aos meus pés, né, ouvindo o que eu tenho para falar. Mas é interessante que neste contexto, Marta não está preocupada com a casa. Ela deixa Maria fazer sala com os convidados, com as visitas que estavam lá confortando elas por causa da morte de Lázaro, e ela sai de fininho e vai para a entrada da cidade antes de Jesus chegar na cidade. É bem provável que Marta queria ter uma conversa particular com Jesus. Ela sabia que depois que Jesus entrasse na cidade, a multidão estaria ao seu redor e ela não conseguiria falar com Jesus o que estava no coração dela. E a conversa que ela teve com Jesus, aqui nesses versículos, nos revela a grande dificuldade, inclusive, que nós temos de aplicar a fé à realidade que nos cerca. Eu acho que o conflito de Marta está vivendo
que Marta está vivendo é um conflito em que eu vivo, com certeza, e como eu vivo esse conflito, e o conflito que você vive todos os dias. Quando a nossa mente diz uma coisa, quando o nosso entendimento sobre a Bíblia, uma promessa da Bíblia, sobre a verdade da Bíblia, e nós racionalmente cremos nessa verdade, mas o nosso coração, ele está, ou ele entra num turbilhão, ele entra num conflito. Acho que todos nós já vivemos momentos assim, onde na mente a Bíblia diz isso, e eu creio, eu entendo na palavra de Deus, mas o coração está apertado. E de repente a gente está vivendo esse conflito. Aqui esse conflito está vivo, ele é real. Fé e realidade. Tá? Guardem essas duas linhas, fé e realidade. Que fé e realidade nessa morte do seu irmão Lázaro estão se confrontando com o coração de Maria. Perdão, com o coração de Marta. De um lado ela declara a sua fé pura e simples. Ela é bem simples e bem pura, tá? Ela declara a sua fé. E do outro lado ela racionaliza a sua fé para que não parecesse uma loucura total, né? Alguém meio que fora de si. Olha só o contraste. Aí começa no versículo 21. Aí começa assim, disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, 4 dias depois de sepultado, Deus te dará tudo o que pedires. Ela está declarando que ela acredita. Ela está dizendo, Senhor, eu creio que se o Senhor estivesse aqui, meu irmão teria sido curado. Mas eu sei que mesmo agora, depois de 4 dias que ele está enterrado, se o Senhor pedir ao Pai que o ressuscite, ele o ressuscitará. Isso é a mente dela. Está na mente de Marta. A fé que está lá dentro daquela alma dela. Dizendo, em resumo, eu creio no Deus dos impossíveis. E Jesus entende isso. E ele responde de uma maneira que talvez Marta nem estivesse esperando. No versículo 23, disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. E agora? E agora, Marta? O seu irmão vai ressuscitar. A resposta que ela queria ouvir, ela ouviu, mas que ela não tinha capacidade agora para ver isso acontecer. Não entrava isso na cabeça dela. Será que eu estou ficando louca? Será que é verdade? Será que pode? Será que não pode? Será que é assim? Será que não é assim? Quantas vezes nós fazemos isso com as promessas de Deus? Esse é o conflito que essa mulher estava vivendo. Ela queria ouvir Jesus dizer, o seu irmão será ressuscitado. Mas quando ela ouvia, o seu irmão será ressuscitado, Marta entra em crise. Será que isso é fé? Ou será que isso é loucura? Aí então Marta responde no versículo 24, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela estava se referindo quando vem o arrebatamento. No último dia ele vai ressuscitar. Ela sabia disso. Ela conhecia a palavra de Deus, né? Eu sei que o Senhor vai ressuscitá-lo lá no futuro. Era isso que estava na cabeça de Marta. Enquanto Jesus estava dizendo, eu vou ressuscitá-lo hoje. Eu sei que o Senhor pode tudo, mas só no último dia. Eu sei que o Senhor pode tudo, mas agora, mas não hoje. Ou será que eu estou extrapolando os limites? O que está se passando comigo? Será que eu estou ficando fora de mim mesmo? Que dureza é o confronto da fé com a realidade. Que dureza. Que dureza é quando a gente tem promessa a ver sendo cumprida e a gente vai olhando para aquilo que está ao nosso redor, arrumando razões, justificativas, se apoiando em circunstância.
Imagina a dureza ou a luta do coração de Abraão durante 25 anos esperando a promessa do Senhor de um filho. 25 anos. Imagina a luta do coração daqueles que esperam as promessas de Deus. Marta está dizendo: eu sei que o meu Senhor pode todas as coisas. A realidade é tão inegável, é tão indiscutível. Parece que foge ao controle da razão de crer, de confiar e de esperar por algo além do que a realidade me mostra. É interessante como muitos de nós confiamos na fé. A gente diz que vive pela fé, né? Mas andamos sempre no limite da racionalidade da fé. Que luta tremenda, né? Para quem vive todos os dias com o chamado da fé, ou situações que precisa de fé. Claro que tem muita gente que diz que vive pela fé e está endividado até a cabeça, né? Não é até o pescoço, um pouquinho mais para cima, até a cabeça. Porque vai gastando, não tem controle nenhum e diz que está vivendo pela fé. Né? Então esse não vive pela fé, esse gasta mais do que pode, essa é a verdade. É diferente. Mas Marta está tentando entender Jesus, onde vai o limite? Porque ela está se confrontando com uma realidade aqui que ela não esperava. Ela queria ouvir de Jesus que Jesus ia ressuscitar Lázaro. E eu creio que essa é uma grande luta do servo de Deus. Essa é uma grande luta do cristão. Ela cria que Jesus podia tudo, mas ao mesmo tempo a realidade da morte do irmão era tão forte, mas tão forte porque ele já havia sido enterrado 4 dias. É interessante como Jesus lida com esse dilema no coração de Marta, porque eu creio que eu e você, além de Marta, não conseguimos atravessar esse dilema. Nós não conseguimos. E aí Jesus, outra vez, ele é maravilhoso, né? Ele vem e se revela e ele disse assim, no versículo 26 até 27. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que mora, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Olha a pergunta que ele fez para Marta. Marta, respondeu, sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Sabe o que faz Jesus? Jesus sabe que ela não sabe atravessar a ponte desse dilema, como eu e você não conseguimos atravessar. Então Jesus desce, tá? Ele desce ao lugar onde ela estava. Ela disse o quê? Eu creio que no último dia o Senhor vai ressuscitar. Ela não estava acreditando que Jesus ia ressuscitar Lázaro. Mas Jesus pegou o que ela tinha. Ah, tu crê nisso? Jesus disse, tá bom, então vamos pegar aquilo que você crê. Tá? Você crê que eu, Jesus, sou a ressurreição e a vida? Você crê que qualquer pessoa que crê em mim, ainda que esteja morto, vai ressuscitar? É isso que Jesus está questionando para Marta. Você crê que aquele que vive e crê em mim vai ressuscitar em qualquer tempo? E aí ela vai fazer a afirmação de fé que ela podia fazer, que está no versículo 27, que diz, eu creio que tu és o Messias, o Filho de Deus vivo que haveria de vir a este mundo. Sabe de uma coisa muito interessante? Deus não nos pede para atravessar o dilema. Deus não nos pede para atravessar o dilema. Se você chegou no limite da sua fé, eu tenho uma notícia muito legal para dar para você. Você está muito bem acompanhado, porque por homens e mulheres que estão aqui na Bíblia, nessa condição. Sabe o que precisamos aprender
Deus, na sua graça e misericórdia, Ele vem ao encontro da gente no limite da nossa fé. E aí Ele coloca o foco no que é essencial. Não é importante se você crê que agora, nesse instante, vai alguém ressuscitar lá no cemitério municipal porque a gente está orando aqui. Tá? Não é isso o mais importante. Ainda que Jesus vá fazer exatamente isso com Lázaro. Jesus vai ao encontro de Marta e diz assim: você crê no Messias, o Filho do Deus vivo, e você me deixa guiar a tua vida do jeito que eu quero guiar? Você confia em mim? Em outras palavras. Então Jesus desce ao limite da fé de Marta e diz: vem comigo, eu vou te guiar. É interessante que vai chegar em um certo momento, porque aqui ela fez a confirmação da fé dela, que ela cria em Jesus. Tá? Nós podemos realmente dizer isso: não, mas eu sou cristão, eu creio em Jesus, eu estou aqui por isso, por essa razão. Esse é um passo. Tá? Mas aqui é interessante que vai chegar em um certo momento em que essa mulher vai ser confrontada de novo com a sua fé. Mas essa confrontação vai ser uma ordem direta de Jesus. Aquele momento bastava ela declarar esta declaração de fé em que Jesus disse: você crê nisso? Então vem comigo. Ela disse que sim, que queria. Então agora você vem comigo. Aí Jesus disse: vamos lá para a sepultura. Tá? E aí Marta vai lá para a sepultura, aí vai Maria junto. Deve ter ido todos aqueles judeus que estavam aí na casa de Maria. E Marta é a chefe da família, porque ela é a irmã mais velha. E Jesus dá uma ordem para Marta: tirem a pedra que fecha a sepultura. Na nossa linguagem seria: abra o túmulo, tirem o caixão, se fosse nos dias de hoje. Aí Marta olha para Jesus e ela disse assim: Jesus, faz 4 dias, está fedendo, aqui é muito quente, já cheira mal. Onde é que está a fé dessa mulher? Ela faz de tudo, esperneia, eu não consigo acreditar, isso não entra na minha cabeça. Então, outra vez, o dilema se encontra. Mas o dilema agora não é mais o creio ou não creio, porque ela já tinha dito que cria em Jesus. Mas agora o dilema é: obedeço ou não obedeço? Jesus disse: Marta, tira a pedra. Aí ela convidou várias pessoas, 8, 10, 12 pessoas foram lá e tiraram a pedra pesada que estava na frente do túmulo. E aí você sabe o resto da história, que Jesus gritou para Lázaro: Lázaro, vem para fora, e Lázaro foi ressuscitado. Vocês todos conhecem isso. Sabe o que se aprende aqui com Marta? É que sempre eu vou entrar em conflito entre realidade e fé. Sempre. Você vai encontrar conflito entre as coisas que estão acontecendo na sua vida e as promessas de Deus. Mas aí é que vem o lado gostoso. É que Jesus não quer que eu aguente todas as coisas, que eu dê um tiro no escuro. Ele vem ao meu encontro no lugar em que eu estou. E ele diz: você crê em mim? Se você crê em mim, anda. Anda comigo e me obedece nas ordens que eu vou te dar. Mesmo que Marta não pudesse entender todas as coisas, a mente dela se achava fora de si. Era uma luta tremenda para Marta. Tipo, onde já se viu, na cabeça dela estava 4 dias morto, fora de si, 4 dias depois, cheirando mal. Pudesse ser ressuscitado, o corpo já deve ter até explodido. Na hora que ela recebe a ordem: tira a pedra, a verdadeira fé de Marta se foi embora. Imagina, ou eu estou ficando pirata. Tirar a pedra é não fazer o milagre. E às vezes nós temos essa tendência de acontecer o milagre, nem ser responsável pelo milagre,
Mas tirar a pedra, simplesmente andar com o Senhor no milagre. Não é andar com o Senhor dos milagres, é andar no Senhor no milagre, porque quem vai fazer o milagre é Jesus. E a lição que eu quero deixar para todos nós é essa. Os conflitos da fé existirão no nosso coração. Cada dia que você vive surge um novo conflito. Como que eu posso aplicar a minha fé na realidade, no que estou vivendo hoje? A nossa prática. No dia de hoje, como é que está seu coração? Como é que eu aplico a fé diante de uma questão de doença? Como é que eu aplico a minha fé diante de uma questão financeira? Como é que eu aplico a minha fé aos conflitos familiares? A não ser que sua família seja uma família perfeita, não tenha conflitos. Como é que eu aplico a minha fé a algo que possa acontecer com os filhos? Ou já está acontecendo com os filhos algo que eu não desejava? Como é que eu aplico a minha fé? Como é que eu aplico a minha fé na situação econômica e política nesse país do jeito que está? Como é que eu vou viver? Se de um lado eu tenho as promessas de Deus e me aproprio delas, e no outro dia que eu saio para trabalhar encontro uma realidade diferente. Isso é conflito. Sabe o que Deus está ensinando aqui? Eu já tentei ser isso e já orei para pessoas nessa questão. Eu não preciso ser o super-homem espiritual para andar com Jesus, porque é Jesus que anda comigo todos os dias. Jesus vai caminhar comigo e vai chegar em certos momentos em que Ele vai dizer: agora eu preciso que você dê um passo de fé. Os passos de fé estão limitados à autoridade que a gente tem. No caso de Marta, a única pessoa que podia pedir para abrir o túmulo era ela, a chefe da família. Manda abrir o sepulcro. Você tem essa autoridade. É isso que Jesus estava dizendo. No caso dos milagres do Velho Testamento, tem muitos, a gente vai encontrar a mesma coisa. Lá se você quer anotar, em 2 Reis 4, de 1 a 7, tem vários, nesse trecho, mas esse aqui é interessante porque ele é conhecido. É uma mulher que perde o marido, tá? E uns dias depois, os credores vão na casa dela, batem na porta para cobrar as dívidas que ele deixou, tá? Eu estou contando o resumo da história. E aí, ela disse: eu não tenho como pagar as dívidas. Você tem 2 filhos, legal, 2 adolescentes lá de 12, 14 anos, então nós vamos levar seus filhos e eles vão trabalhar para nós até pagar a dívida. Aí a mulher, o que foi? Ela foi ao profeta chamado Elias e contou a história. Elias disse: o que você tem em casa? Eu não tenho nem comida, eu não tenho nada em casa. Nada. Aí ela lembrou: eu tenho uma garrafa de azeite. No trecho você vai ler uma botija de azeite. Quando o profeta diz assim: tragam botijas, o maior número possível de botijas, recolha todas as botijas, garrafões, o que você puder. A obediência daquela viúva era providenciar o maior número de botijas, jarras, se fosse na nossa época aqui, bem italiano, bacia, baldes, né? Vamos encher o que tem aí, vasos, procurar nas vizinhanças, em todos os seus conhecidos. Aí os 2 garotos foram atrás, e enquanto eles iam trazendo, ela ia derramando o azeite, porque o profeta disse para ela: vai, derrama o azeite e você vai enchendo. Ela podia ter dito: uma garrafa de azeite, encher as outras. E ela começou a derramar, foi enchendo, e a botija que ela tinha, derramando, enchendo os outros potes, não acabava. E você lê no final da história, ela diz: filho, tem mais. Não, mãe, terminou, encheu tudo. Aí o azeite parou de vir. Aquela mulher podia ter dito: eu não vou buscar, vai sair azeite de um litro, de uma botija de azeite. Mas ela obedeceu. Ela foi buscar botijas, garrafões, trouxe tudo que tinha.
E lá no final da história, o profeta diz, tu vai e vende e paga as tuas dívidas e ainda você vai viver com o resto. Jesus, a fé não estava na possibilidade ou não do milagre acontecer. Ela não era responsável pelo milagre. É aquilo que a gente pensa, será que vai acontecer o milagre? Será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? A fé estava em obedecer e trazer o maior número de botijas, e isso era dentro da autoridade do controle daquela mulher. Quando o Senhor te colocar diante do confronto da fé, Ele não vai pedir para você sair fazendo doideira, tá? Mas Ele vai te dar ordens dentro e diante da tua própria autoridade, diante da tua capacidade. Como eu vou saber disso? Você pode perguntar. Na verdade, Jesus está dizendo, é só você segurar na minha mão e andar comigo por onde eu conduzir você. Aqui entra um detalhe. Eu tenho um conflito grande, que é um dos maiores conflitos é tirar tempo para Deus, orar e ler a Bíblia. Se você conversar com a maior parte dos que trabalham o tempo integral, é a maior luta que tem. Se você não ora, se você não lê a Bíblia, como é que você vai andar com Deus? Quando é que você vai saber que Deus vai falar para você? Como é que você vai segurar na mão de Jesus? E aqui faz a diferença. Qual o limite que você está chegando entre a razão e a fé? Por exemplo, tem algumas pessoas que têm dificuldade de crer que Jesus é Filho de Deus, nascido de Maria, sendo virgem, sendo encarnação do Deus vivo. Uma coisa simples, mas tem gente que não crê nisso. Para eles parece algo fora do normal. Se você começar a pensar sério, você pode se surpreender que você também não crê. Isso está na tua cabeça, mas quando torna isso real, a coisa vai ser diferente. Aí Jesus vai trabalhar o limite da fé. Você quer me conhecer? Chega mais perto. É isso que Jesus está dizendo. Chega mais perto de mim, que eu vou me revelar a você. Eu dou o meu primeiro passo na direção desse Jesus e vou obedecendo a Ele um passo de cada vez. E vai chegar o dia em que você não vai ter dúvida nenhuma que Jesus é o Filho de Deus vivo. Aí sim, aí você vai ter uma revolução dentro de ti, diante da postura da vida cristã, diante de Deus. Ele vai encontrar você lá e vai trazer a gente para cima. Você não precisa ser um super-homem, você pode dizer, Jesus, eu creio em ti. Eu creio que tu és o Filho de Deus. Às vezes nós queremos ser os super espirituais. Não, Jesus vai nos encontrar aonde nós estamos. Tem gente que tem muita dificuldade de crer que Deus pode abençoar o seu trabalho. E o Senhor vai dizer, olha, quando você for trabalhar, começa buscando a minha presença em primeiro lugar. Está no teu limite de autoridade, quando a gente ora, Deus vai lá nos encontrar naquele limite onde eu estou. Eu não sei em que limite você está, mas Deus quer te encontrar nesse limite. Deus quer te encontrar, Jesus quer te encontrar, Ele vai lá te buscar. Você quer dar a sua mão a Deus e seguir? Quando você der a sua mão a Deus, quando você der a sua mão a Jesus e seguir, você vai ver que Deus não se conforma com o seu limite. E a cada degrau da fé, na escalada da fé que você for subindo, Ele vai te convidar para o próximo passo. Aí você supera isso, vamos mais um passo. Deus nunca vai te deixar na zona do conforto. Se você está muito tempo na zona do conforto, tem alguma coisa errada na sua vida espiritual. Mas sim, fazer o teste. O que você pode falar e dizer? Eu vi Deus fazendo isso na minha vida. Quando foi a última vez? Quando é que Jesus fez alguma coisa na sua vida que você viu Ele fazendo algo? Em que ponto da zona de conforto você está? Se você está há muito tempo na zona de conforto, tem alguma coisa errada na sua vida espiritual. E aí nós corremos o risco de virar religiosos, de virmos aqui, assistirmos à celebração, vamos para casa, levamos nossa vida, nossa rotina,
E Jesus está esperando para que nós possamos dar o limite para Ele e dizer: Jesus, eu creio em Ti. Porque cada vez que a gente se aproxima mais do Senhor, Ele nos convida a subir um degrau a mais. Eu vou repetir isso. Cada vez que a gente se aproxima mais do Senhor, Ele nos convida a subir um degrau a mais. E conhecer ainda mais o poder dEle. É ali que eu vou conhecer o poder dEle, a majestade dEle, a grandeza dEle, a glória dEle. Eu acho que o dia que Marta disse, que Jesus pediu para ela tirar a pedra, e ela teve que pedir ajuda para as pessoas lá, e disse assim: tire a pedra, foi um dia muito complicado na vida dela. Deve ter sido muito complicado no momento de obedecer, porque a fé ela já tinha declarado. Mas um tempo depois, eu creio que foi o dia mais feliz na vida dela, e ver o irmão dela ressuscitado, ver o milagre ter acontecido. Acho que é sempre esse o dilema da fé. Quando eu estou disposto a caminhar um passo de cada vez em direção àquilo que Deus me convida a viver. Nesta manhã eu queria orar com vocês, enquanto nos preparamos para esse momento do memorial da ceia do Senhor. Se há um convite pela fé em Jesus, hoje está aqui simbolizado pelo pão e pelo vinho. Os limites da fé estão aqui, no pão e no vinho. É muito importante você pensar nisso. Ou você está tomando do pão e do vinho por uma simples regras, um ritual. Eu acho que esse é o momento de você poder confrontar com Jesus, abrir o coração e ser bem sincero para Ele e dizer para Ele o que eu sou. Quando partilhamos do pão e do vinho, a gente vai estar dizendo: Senhor, se Tu me convidas a um passo a mais, eu quero aprender a dar um passo a mais. Mas eu te louvo porque o Senhor me encontra onde estou. Não precisa te preocupar. Jesus vai a teu encontro. Segura na minha mão, Ele está dizendo, para dar o próximo passo. Esse é o momento que eu quero dar para vocês, poder orar, poder falar para Jesus aquilo que o Espírito Santo tem falado para você nessa questão a respeito da fé. Que eu creio que todos nós temos lutado, creio que é uma luta para todos nós. Então, fale com Deus, aonde você se encontra, qual é o seu limite. Vamos terminar de uma forma um pouco diferente, tá? Eu quero estar orando por todos nós. Para encerrar, vamos fazer algo um pouco diferente. Fiquem de pé. E olhando para esse texto, eu creio que Jesus pode trazer cura para a sua alma e para a minha alma pessoalmente. Isso aqui tem me ajudado muito. É o meu desafio durante, não essa semana, mas o resto da vida, poder aplicar essa fé. Saber me colocar no limite para Jesus. E onde Jesus pode vir nos encontrar no dilema da nossa fé. E eu vou estar orando, afirmando a nossa fé. Ok? Vamos orar. Senhor, nós queremos segurar na Tua mão, para que o Senhor nos conduza na nossa caminhada de fé. Eu não sei nada, Senhor, eu não entendo nada. Às vezes nós estamos com medo, mas nós queremos que Tu és. Nós cremos que Tu és e queremos que Tu sejas o Cristo, o nosso Salvador. Nós vamos segurar na Tua mão, é só o que nós conseguimos fazer. Segurar na Tua mão. Nós vamos deixar o Senhor nos guiar, nos conduzir. Talvez ali na frente, quando o Senhor nos peça para dar um passo de fé, nós olhamos temerosos como Marta, que olhou para o Senhor temerosa. E até nós vamos fazer alguns comentários, como: Senhor, já faz 4 dias, está cheirando mal. Mas sei que o meu olhar fixado no Teu olhar vai me dar segurança para dar o próximo passo. Nós cremos que Tu és o nosso Deus e Salvador. Nós afirmamos isso, nós declaramos isso. Nós cremos no poder da ressurreição.
nós cremos e nos ajuda a dar o próximo passo, que a tua graça e paz esteja sempre conosco, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém?